o Evangelho, o centro da história. Quando eu já falei para vocês, né, eu uso um site que é de inteligência artificial, ele gera imagens, né, aleatórias e tal, e aí eu pedi para gerar uma assim. Imagine, porque você usa a expressão, imagine a criação do universo e a cruz no centro dessa criação. E aí gerou essa imagem aí que achei muito linda. É claro que ela é nada perto da realidade, né? Mas talvez a gente possa vislumbrar um pouco. O Evangelho, o centro da história, não é um tema para chamar atenção ou para causar impacto, mas sim olhando para a Bíblia e olhando para a história, para aqueles que creem, a conclusão. Não dá para nós que professamos a Cristo olharmos para tudo isso e não ver que o centro é a cruz. E eu gostaria que nós pudéssemos ver, como igreja sim, mas especialmente cada um de nós individualmente, onde nós nos encaixamos nessa história. Meditar com vocês, por que tudo isso? O que nós estamos fazendo aqui, e de acordo com alguns segmentos da ciência, nesse minúsculo planeta que está dentro de uma galáxia que nós sequer conseguimos colocar na nossa mente, e igual a essa galáxia existem outras milhões de galáxias, mas que aqui se passou a maior de todas as histórias. Eu queria que nós pudéssemos pensar um pouco do que vale toda a correria. Lembra? Como é que você está? Estou na correria dessa vida. Qual a razão? Por que tudo isso existe? E como nós estamos, às vezes, apegados a tantas coisas deste mundo, estou falando para aqueles que creem, e perdendo a dimensão, a maravilhosa dimensão do Evangelho. Do porquê tudo isso existe, porque a igreja, a resposta está em Deus. E foi muito bom no Ed trazer o texto de João. Jesus, ele está dizendo, o caminho não é uma religião, o caminho não são regras, o caminho não é um livro, o caminho sou eu, Deus encarnado. É um relacionamento pessoal. E a resposta para as questões mais fundamentais está em Deus. E está também no seu plano eterno. Nós não entendemos isso. E profundo. Nós não conseguimos entender isso. É claro, um pouco nós entendemos, e com o passar do tempo, pela graça de Deus, na meditação das Escrituras, e em oração, buscando o Senhor, Ele vai nos dando alguns relances do que é a maravilha do Evangelho. Mas o fato é que Deus, Ele está muito além da nossa compreensão, muito elevado. E o seu plano de redenção também. O fato é que se Deus não se revelasse, o homem por si só, a humanidade, no seu estado de pecado, jamais o conheceria. Não porque tentaria buscar e não conseguiria entender, nem sequer o buscaria. Se Deus não se revelasse, não fizesse
a intervenção que ele fez, todo ser humano não estaria nem aí para ele, não buscaria, viveria sua vida como se ele não existisse. Veja, um dos homens, e eu creio que o apóstolo Paulo foi aquele que mais conheceu a Deus, o apóstolo Paulo. Se o apóstolo Paulo, refletindo sobre Deus e o seu plano redentor, tendo a direção do Espírito Santo para escrever o que ele escreveu, a maior parte do Novo Testamento, se ele chegou à conclusão de Romanos capítulo 11, e é o primeiro texto que nós vamos ver, os versos 33 a 36, se ele chegou a essa conclusão, que diremos nós? Esse texto, ele me maravilha sempre. Mas é Paulo falando aí, inspirado sim, o Espírito Santo está colocando na pena de Paulo, Paulo, escreva aí, o que vocês podem entender a meu respeito. É isso que ele está falando. E o que Paulo, depois, lembra, ele está no fim de todo, aqueles irmãos que estão conosco às quartas aqui, de todo o fundamento doutrinário de Romanos 1 até Romanos 11, para entrar a partir do capítulo 12 na prática. Tudo aquilo que Paulo falou, inspirado pelo Espírito, doutrinas, ensinos, verdades a respeito de Deus, de nós, Paulo chega a essa conclusão. Romanos capítulo 11, versos 33 a 36, ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os juízos de Deus, quão inescrutáveis os seus caminhos. Eu, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escolhido por Deus para levar o evangelho para o resto do mundo, estou reconhecendo que eu não consigo entender tudo isso. É muito profundo a mente de Deus, o conhecimento, a sabedoria de Deus. Quem, pois, conheceu a mente de Deus? Ou quem foi o seu conselheiro? E aqui ele está sendo, é uma ironia santa. Quem aconselha Deus? Ou quem primeiro deu a Deus para que lhe venha a ser restituído? Não, Deus está fazendo alguma coisa porque eu dei condições para ele poder fazer. E aí ele resume a história, porque dele Deus, por meio dele Deus, e para ele é tudo. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Se Paulo escreve isso sobre o conhecimento e a sabedoria de Deus, imaginem nós, se você crê, imagine ainda aqueles que não creem. Paulo está reconhecendo o óbvio, que nenhum homem pode entender plenamente a Deus. O texto mostra que sim, é óbvio que há realidades que nós não entendemos. Paulo está dizendo isso com todas as letras. E seria muita estupidez alguém afirmar que sabe tudo sobre Deus. Afinal, o que nós somos? Nós somos pó de pé. Porque quando Deus tirar o ar, vai virar pó do chão. Do alto da nossa insignificância, e nós fazemos isso, e quando fazemos, nós cristãos estamos pecando, queremos questionar o Todo-Poderoso. É muita arrogância
muita petulância, querer questionar Deus. E Paulo fala, inclusive, isso aqui em Romanos. Quem é você para questionar Deus? Ele está falando para cristão. Ninguém jamais conhecerá plenamente a Deus, nem aqui, nem na eternidade. Conhecer plenamente a Deus, esse conhecimento é inesgotável. Mas então por que a gente lê a palavra? Então por que a gente estuda e ouve outros irmãos, e lê outros irmãos, e ora pedindo a Deus para que Ele se revele? Bom, eu não estou dizendo que nós não podemos conhecê-lo de forma alguma, senão qual a razão nós estarmos aqui? Nós não podemos conhecê-lo plenamente. Mas isso não significa que é impossível conhecê-lo, porque Ele se revelou. E Ele mesmo diz isso em sua palavra, Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Eu nunca tinha lido esse verso na NVT, gostei muito, mas é bom você comparar aí na revista atualizada. O Senhor nosso Deus tem segredos que ninguém conhece. Não seremos responsabilizados por eles, mas nós e os nossos filhos somos responsáveis para sempre por tudo o que Ele nos revelou, para que obedeçamos a todos os termos desta lei. Então, o que Deus revelou? Os termos desta lei aqui. Lá fala de lei no Antigo Testamento, está falando da Escritura. E é claro que quando Moisés escreve isso, ele está falando do povo de Deus, a igreja no Antigo Testamento. E é óbvio, isso se aplica para nós, a igreja no Novo Testamento. Graças ao Senhor, portanto, Ele se revelou. Mas a pergunta central é: como eu, um mísero ser humano, limitado, finito, mortal, posso conhecer o Deus Todo-Poderoso, onipotente, onipresente, que está em todo lugar, onisciente, que conhece tudo, passado, presente e futuro, que conhece tudo na minha e na sua mente e de cada um dos 7 bilhões de pessoas que estão sobre a terra hoje? Como é possível conhecê-lo? E é claro que é possível. Como? Aqui e só aqui. Não existe mais nenhuma outra fonte. Existem hoje mais de 4.200 religiões, fora ramificações dessas religiões. Todas elas que não têm a Bíblia estão erradas, absolutamente erradas. Totalmente erradas. Não tem, a palavra de Deus não tem nenhuma possibilidade de conhecer a Deus. Mas aqueles que nunca ouviram, que nunca tiveram acesso, eles estão dentro disso. Paulo vai falar isso aqui em Romanos, inclusive. Eles sabem da existência de Deus, mas não querem saber dele, não buscam. Eles deveriam buscar, porque sabem que Deus criou tudo, mas não buscam. O fato é que a única fonte que nós temos para saber é a palavra de Deus. Mas aí mas você já pregou aí que Deus se revela pela natureza? Sim. Nós olhamos para o céu e vemos alguém fez isso aí. Isso não surgiu do nada assim que alguém quisesse, de maneira espontânea, sem nenhum propósito. Eu sei que isso é para muita gente inteligente, é uma gigantesca falta de sabedoria dizer alguém isso, é uma estupidez imensa alguém dizer isso. Você também fala que, não sou eu que falo, é a Bíblia que está dizendo, é possível saber que Deus existe pela consciência do certo e do errado. É possível saber que Deus existe por causa
de algo que todos nós temos, o medo da morte. Por que todos nós temos o medo da morte? Se fosse tão certo que morreu, acabou, por que todo mundo tem medo de morrer? Porque sabe que não é assim. E por Jesus. Então, nós temos formas de saber quem é Deus, ou conhecer a Deus. Mas nós sabemos, primeiro, que não dá para saber quem Deus é pela natureza. Eu não sei o nome dele. Eu não sei o que ele tem para mim, as leis dele. Como eu posso conhecê-lo? Como ele pode me salvar? A natureza não diz isso. Eu não sei, ainda que eu saiba que mentir é errado, qualquer ser humano em qualquer lugar sobre a face da terra, em qualquer tempo da história, sabe que mentir é errado, pode não chamar de pecado, porque quem define que é pecado é a Bíblia, mas todo mundo sabe que é, mas isso não vai dizer quem é o Deus que colocou isso em mim, na minha consciência do certo e errado. Então não dá para conhecer Deus, conhecê-lo por meio da consciência. Todo mundo sabe que vai morrer, estar diante de Deus no julgamento, mas não sabe como isso vai se dar. Só é possível saber por meio da Bíblia. Mas a Bíblia diz que todo mundo sabe que morre-se uma vez e vem depois disso o juízo. Ele pode não saber esse versículo, mas ele sabe que ele vai prestar contas a um ser superior. Mesmo aqueles que negam que não existe, eles sabem. E por último, Jesus, porque no Jesus é a revelação plena de Deus, não é? Sim, é. Mas qual Jesus? Porque tem um monte de gente falando de Jesus. E o Jesus, para ser o verdadeiro, tem que estar aqui. Então, somente a Escritura é a verdade. Eu queria ler alguns textos que falam sobre esta verdade, da base que a Escritura é somente ela. E é o que me entristece, ver pessoas que se professam cristãos, inclusive pastores evangélicos, negando esta verdade. E o Salmo 119 é um salmo que exalta a palavra de Deus. Eu queria ver com vocês alguns textos. Eu vou projetá-los aqui. Salmo 119, verso 142. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei, no contexto do Antigo Testamento, a tua lei é a verdade. A palavra é a verdade. Aí um pouco à frente, verso 151. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Não são só os 10 mandamentos, mas tudo que Deus estabelece como regras estão na palavra, ordens, ordenanças, são verdade, porque está na Escritura. Versículo 160, um pouquinho à frente. A soma da tua palavra é a verdade, e cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre. É a palavra de Deus. Por que ela é a verdade? Porque ela é a palavra de Deus. Deus não mente. Então tudo que Ele estabeleceu em sua palavra é a verdade. E para eu conhecer a Deus somente por meio da palavra, não existe nenhuma outra possibilidade. E aí então, um texto que nós sempre citamos, João 17, verso 17, a palavra encarnada, que é a verdade, que é Cristo, está dizendo para o Pai, que mandou o Filho, onde nós devemos encontrar a verdade. Santifica-os, Jesus está falando para o Pai, na verdade, a tua palavra é a verdade. E são inúmeros textos que dizem isso. Então, somente pela Escritura é possível conhecer a Deus. Agora, o que é necessário para acreditar que a Escritura, o livro, esse livro, é a palavra de Deus? Intelectualidade? Não. Precisa de uma ação sobrenatural para crer. Somente por uma ação sobrenatural do Espírito Santo que inspirou a Escritura é que alguém pode dizer, esse livro é a palavra de Deus. Então, quando você vê pastores dizendo que esse livro não é a palavra de Deus, esses pastores não têm o Espírito Santo de Deus. E há muitos. Eles são mentirosos.
eles são lobos em peles de cordeiro. Se negar a Bíblia como a palavra de Deus, joga fora. Eles falam de Jesus. Nós não somos contra mentes privilegiadas. Nós não somos contra a possibilidade de nos desenvolvermos intelectualmente. Nós estamos até começando uma escola. Mas não é isso que pode fazer com que alguém conheça a Deus e receba a Bíblia como palavra de Deus. Para crer na Bíblia como palavra de Deus, é necessária uma intervenção divina, que é o Espírito Santo. E aí, qual é o tema da nossa reflexão? O Evangelho é o centro da história. E essa intervenção chama-se Evangelho. Por que o Evangelho é o centro da história? Eu queria ver com vocês que nós pudéssemos ver algumas perguntas, 4 perguntas especificamente. Por que o Evangelho é o centro da história? A primeira é: quem disse que o Evangelho é o centro? A segunda: onde nós, eu e você que estamos aqui, entramos nessa história aí? O Evangelho é o centro da história, o centro da história do universo, mas vamos reduzir para nós, para a humanidade, onde nós estamos inseridos. Quais as implicações desta história para aqueles que professam crer no Evangelho? E qual é o fim da história? Qual é o fim dessa história onde o Evangelho é o centro? Primeira pergunta: quem disse que o Evangelho é o centro? Para nós chegarmos à verdade, nós precisamos, e só temos um meio, certo? A Bíblia. Então, para a gente poder tentar responder a essa pergunta somente pela Escritura. Só há um meio, a Bíblia. E a Bíblia diz que Deus, o único Deus que existe, o único e verdadeiro Deus, que está na Bíblia, e os outros deuses não existem, são falsos, é tudo mentira. Mas tem um monte de gente acreditando, bilhões de pessoas estão acreditando mentira, é tudo falso. Só existe um Deus, o Deus da Bíblia. O Deus que a Bíblia descreve em Salmo 90, verso 2, diz que o nosso Deus, o único Deus, o Deus verdadeiro, ele é eterno. E diz assim: antes que nascessem os montes, ou que tivesses formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O salmista, inspirado pelo Espírito, está dizendo: Senhor, antes que o Senhor tivesse feito os montes, a terra e o universo, o Senhor existe. De eternidade a eternidade é uma linguagem humana para descrever algo que a gente não consegue entender, porque nós estamos dentro do tempo. Então o salmista está dizendo: Deus está fora do tempo, Ele sempre existiu. Paulo também vai falar isso lá na frente, 1 Timóteo, capítulo 6, verso 16, e foi muito bom, estava lendo um texto, e esse irmão trouxe essa verdade, que eu nunca tinha me atentado a ela, que fala desta imortalidade ou da eternidade de Deus. É 1 Timóteo, capítulo 6, verso 16, ele diz assim: Deus é aquele que possui, ele somente Deus, a imortalidade, e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto nem pode ver, ao qual seja o poder sempiterno. Deus, só Ele tem a imortalidade, só Ele é eterno, e porque só Ele é eterno, Ele tem o poder que é eterno. Ele é o grande eu sou. Lembra quando Moisés, eu vou falar lá para o povo dos egípcios, eles têm um monte de deuses, qual é o seu nome? Eu sou. Vai lá, fala que eu sou, mandou. Por quê? Porque ele sempre existiu, ele é eterno.
Ah, explique. Como explique? Não tem como explicar isso. Isso não se explica, isso se crê. Porque não tem como explicar. Nós não entendemos isso. Nenhum de nós entende. Ele é desde sempre. E aí alguns irmãos tentam parafrasear o que a Escritura diz. Um deles, o irmão Charles Hodge, há um bom tempo atrás, ele escreveu assim: com Deus não há distinção entre presente, passado e futuro, mas todas as coisas estão igualmente e sempre presentes para Ele. Com Ele a duração é o eterno agora. Ficou claro, né? Mas é uma tentativa nossa humana de entender o Deus que é eterno. Deus, então, esse é um ponto que a Bíblia diz, sendo eterno, decide criar tudo que não é eterno. Só Ele é eterno, Ele, o Deus Trino, que a Bíblia também diz, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele decide criar em um momento, não, porque quando Ele decide criar não havia tempo. É quando Ele dá início, é que começa o tempo. Entendeu? Não diga que entendeu, você não entende. O Deus que é eterno decide criar tudo, e Ele cria tempo, espaço e matéria. Aonde que está isso? Gênesis, capítulo 1, versículo 1. E eu estava ouvindo recentemente e me entristeceu, porque esse é um apologeta muito conhecido, aliás, ele é um médico, chama Francis Collins. E ele é o descobridor do genoma. Ele era ateu. E então ele, estudando dentro da área dele de conhecimento, é impossível que tudo isso aqui tenha surgido do nada por acaso, sem que alguém quisesse. E ele começa a estudar. Mas eu estava lendo um texto que ele defende a evolução. E que inclusive Adão e Eva são figuras de linguagem. Ou Deus criou a ameba para chegar e desenvolver, e muito tempo chegar até Adão e Eva. Eu não sei como é que alguém que professa Cristo pode acreditar numa grande bobagem desse. Veja, é uma mente brilhante. Mas o fato é que o texto é claro, ele diz, no princípio, antes de existir tudo, antes de existir o tempo, no princípio começa o tempo, Deus cria os céus, e nós já vimos isso algumas vezes, os céus é a realidade espiritual e a física, e a terra. Estes três elementos, a partir da sua criação, nunca mais deixarão de existir. Eu e vocês nunca mais vamos deixar de existir. Mas e quando eu morrer? Quando você morrer, o teu corpo e o meu corpo vira pó, mas você nunca mais vai deixar de existir. A terra, ela vai ser restaurada, novos céus e nova terra. Deus vai restaurar esse universo. Ele nunca mais vai deixar de existir. Mas nada disso é eterno, só Deus é. A gente viu então um pouco que antes de criar tudo, de eternidade a eternidade, Deus é. E agora a gente vê que Deus criou tudo o que existe. Certo? Mas antes disso, antes de criar tudo, e isso que é fascinante, Deus já havia feito algo. E para afirmar isso, nós vamos destrinchar um texto de Efésios, capítulo 1, versos 3 a 5. O Alexandre passou recentemente sobre esse texto. Ele está estudando essa carta que é maravilhosa. Aliás, quando a gente fala maravilhosa, a Bíblia é maravilhosa. É uma redundância, né? O autor é Deus. Mas olha só, e aí nós vamos ver alguns detalhes do texto. Espera aí, você está dizendo que Deus é eterno e antes de Ele criar o tempo e todas as coisas, só Ele existia. Mas aí está dizendo que Ele criou o tempo e tudo que existe, só que antes Ele havia criado
algo, ou ele já havia feito algo. O que é isso? Efésios, capítulo 1, versos 3 a 5, diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor, ele, Deus, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então esse é o texto que eu quero ver com vocês. O que Deus fez antes de criar tudo? Verso 4, eu queria destacar algumas sentenças. Diz assim, que Deus, lembra, bendito Deus e Pai, Deus nos escolheu nele em quem? Em Cristo, antes da fundação do mundo, segundo a sua vontade. Segundo a sua beneplácito da sua vontade, é a boa vontade de Deus, vontade agradável, perfeita de Deus. Antes da fundação do mundo, Deus fez algo. Antes da fundação, antes do princípio. É antes de criar tudo, quando só Deus existia. Vamos tentar entender. Não, já não dá para entender. Para crer. Não cabe em nossas mentes criadas, finitas, limitadas e maculadas pelo pecado. Deste lado da eternidade, isso aqui deve ser crido. Eu não entendo, não tente entender, que você não vai entender. Lembra do Paulo? Ó, a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Quão insondáveis são os seus caminhos? Eu não entendo. Paulo disse, eu não entendo. Foi Paulo que escreveu isso aqui. O texto diz que o Deus Pai, do Deus Filho Jesus, abençoou espiritualmente um grupo de pessoas. Ele diz também que isso aconteceu, eu dei o destaque aqui, vou voltar. Isso aconteceu em Cristo. O texto diz que Deus fez isso em quê? Em seu amor. E ele diz que em seu amor Deus escolheu pessoas. O texto diz que a escolha se deu quando? Quando que Deus escolheu? Antes do quê? Antes de tudo existir. Antes do tempo existir. Bom, nós não precisamos conjecturar que nenhum ser humano havia. Antes de tudo existir, Deus, em seu amor, escolheu um grupo de pessoas. Antes de criar tudo, Ele, inclusive, predestinou ou definiu o destino dessas pessoas que Ele escolheu, mesmo antes de criá-las. Essa escolha é em Cristo. E aqui tem que abrir o parênteses, né, porque esse tema, né? No texto nós vemos os verbos eleger ou escolher e predestinar. Os verbos estão ali, não tem como negar. Eles estão ali. Alguns, a gigantesca maioria, crê que Deus fez isso, Ele escolheu e predestinou porque Ele viu lá na frente. Mesmo antes dele ter criado tudo, o tempo e tudo, ele é Deus, Ele é onisciente, então o que eu vou criar lá na frente eu vou ver que pessoas vão crer no meu Filho. Então eu vi todos aqueles que lá na frente vão crer, eles eu vou predestinar e escolher. A maioria defende isso. A segunda possibilidade, que é a da comunidade, que é uma minoria, nós cremos que Deus fez isso, o quê?
segundo o beneplácito da sua vontade. Deus fez porque Ele quis. Não porque Ele viu alguma coisa lá na frente, mas porque Ele quis. Agora, Ele quis isso soberanamente por razões que nós desconhecemos. Lembra? Mas vocês sempre dizem que não sabe. Pois é, mas Paulo diz que tem um monte de coisa que ele não sabe. Então não há nenhum problema. Se o apóstolo Paulo disse, não há nenhum problema você dizer, bom, isso eu não sei. Fecha o parênteses. O fato é que ninguém consegue entender como isso aconteceu. Ninguém consegue entender como Deus, antes de criar tudo, já escolheu e predestinou um grupo de pessoas. E nós vamos ver que ele escolheu, o que ele fez, né? Ninguém entende porque o texto mostra que a escolha de Deus se deu antes dele criar tudo. E a escolha de Deus é o Evangelho. O Evangelho precede a criação. O Evangelho veio antes da história. Mas o texto não está dizendo isso. Bom, se eu e vocês entendemos quem é Cristo e o que Ele veio fazer, nós sabemos que Ele está falando do Evangelho. Mas, eu tive que novamente resumir, né? 1 Pedro diz assim, aqueles que creram no Evangelho foram resgatados da vã maneira de viver com o precioso sangue de Cristo, conhecido antes da fundação do mundo. Então aqui Pedro detalha, o precioso sangue de Cristo foi o sangue que Jesus derramou na cruz para salvar pecadores, Evangelho. Só que esse sangue foi conhecido antes da fundação do mundo, que é o que a gente acabou de ler. João, quando está falando do Evangelho, dos que vão seguir o anticristo, ele fala de um grupo que não vai seguir o anticristo, porque creu no Evangelho do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, 8. E para você ver, se você quiser depois, 1 Pedro 1, 18 e 20. Então, o que Paulo está falando aqui é do Evangelho. Assim, a partir do Evangelho é que veio a criação, veio a queda, as manifestações de Deus em toda a história, milênios de histórias narradas na Bíblia apontando para o ápice, que é a manifestação e a concretização do Evangelho quando Cristo veio há 2000 anos. Mas lembra, antes de tudo isso existir, já havia o Evangelho. Vocês estão entendendo por que o Evangelho é o centro ou não? Segunda pergunta, que é o que importa para mim e para você? Onde nós, eu e você, entramos nessa história? Olha o texto, e aqui eu destaco. Paulo está falando, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem são os eleitos e predestinados? Aqueles que creem em Cristo como Senhor. Que creem no quê? No Evangelho. Como nós lemos, Paulo está tratando de um grupo de pessoas. Quem são essas pessoas? São todas pessoas sem distinção? Há pastores que dizem, um ensino herético que se chama universalismo. Todo ser humano, em toda a história, vai ser salvo, sim, por Jesus. Mesmo pessoas que rejeitam, que o blasfemam, que ouvem e não se arrependem, mesmo elas vão todas ser salvas por Jesus. Mas não é isso que a Bíblia ensina em nenhum lugar. Então, são todas as pessoas sem distinção? Não, são todas as pessoas que, assim como Paulo, chamam Cristo de nosso Senhor Jesus Cristo. São as pessoas que têm em Cristo seu Salvador e Senhor. Olha o verso 13, eu vou voltar um pouquinho no verso 13, ir à frente um pouco no verso 1, para nós enfatizarmos que o crer em Cristo como nosso Senhor
é crer no Evangelho. Efésios 1:13, ele diz assim: depois que ouvistes a palavra da verdade, esse grupo que ele está falando, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Então, quem são essas pessoas? Paulo está falando de um grupo de pessoas. Quem são elas? São pessoas que ouviram a verdade, que é o quê? O Evangelho da salvação. Elas só ouviram e isso basta? Não, elas creram nele, tendo nele também crido. Essas pessoas são as pessoas que creram no Evangelho. Lembra, o Evangelho foi anunciado antes de existir tudo. Toda a história gira em torno do Evangelho. Por isso que ele é o centro. Agora, o Evangelho, ele se concretiza quando? Há 2000 anos, quando Cristo morre na cruz. E aí eu preciso que... Mas o que é então crer no Evangelho? O que é crer em Jesus como Senhor? O que é ouvir a palavra? O que é ouvir o Evangelho da salvação para que eu possa crer? A Bíblia diz que todos nós nascemos em pecado. Deus, quando criou esse universo, criou maravilhoso, sem nada de mal. Mas o homem decidiu desobedecer a Deus. E ele pecou contra Deus. E aquele primeiro casal, da importância de Adão e Eva, aquele primeiro casal pecou contra Deus. E daí então todos os filhos deles nascem em pecado até chegar em mim e em você. Toda a humanidade nasce em pecado. Todos nós estamos separados de Deus porque Deus é santo. Ele não tolera o pecado. Ele não pode aceitar o pecador. E nesse estado a Bíblia diz, porque Deus é santo, Ele em sua justiça vai condenar todos aqueles que permanecem nesse estado. Mas a Bíblia também diz que Deus amou pecadores, mesmo nesse estado. E Ele amou de tal maneira que deu o seu Filho. E o seu Filho é Jesus, o Cristo, o nosso Senhor, se você crê. Jesus, diferentemente de nós, não nasceu em pecado, Ele nasceu sem pecado porque Ele é o Filho de Deus encarnado. E Ele vem e obedece com toda a sua vida, em toda a sua vida, tudo que Deus exige em sua palavra. E o ápice da sua obediência é morrer na cruz, porque Deus ordenou. E naquela cruz, Ele derrama o seu sangue para purificar pecadores. E na sua morte, Ele faz com que pessoas que creem nele morram com Ele pela fé. E na sua ressurreição, todos aqueles que creram em Cristo, creram que Cristo morreu por nós, ou por essas pessoas, e que Ele ressuscitou. Todos aqueles que creem no que Cristo fez, na sua morte e ressurreição há 2000 anos, creem no Evangelho, são salvas. Essas são as que têm Cristo como Senhor. A minha pergunta para você é, você creu nisso? Você tem certeza absoluta disso? Isso é o que importa. Agora, essa história não começou agora. Deus estabeleceu o Evangelho antes de existir tudo. Ele falou do nosso Senhor. Então, as pessoas que creem no Evangelho são aquelas que ouvem o Evangelho, ouvem do que Cristo fez, você acabou de ouvir o que Cristo fez, e creem se arrependendo de seus pecados. Essa é uma reação produzida pelo Espírito Santo. Você ignora que Deus te conduz ao arrependimento? Que é a bondade de Deus que conduz você ao arrependimento? Sim, você se arrepende, mas é Deus que produz o arrependimento. Você crê nisso? Portanto, há dois grupos de pessoas na humanidade. Os que não são do Evangelho e os que são do Evangelho. A pergunta para você, a nossa pergunta aqui, onde eu e você estamos? Por que há os que creem? O que acontece com os que creem? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Os que creem são abençoados, são escolhidos e são predestinados por Deus. Porque Deus nos escolheu, Ele nos predestinou. Porque Deus nos escolheu e nos predestinou, Ele nos abençoou.
Ele fez isso por amor, porque o texto diz, graça e misericórdia. Ele fez isso por sua vontade. Porque lembra, nós éramos pecadores, ninguém queria saber nada de Deus. Nós estávamos, o próprio texto de Efésios, que nós vamos ver aqui um tempo, todos nós estávamos mortos. Mas Deus, que disse em Efésios, sendo rico em misericórdia. Então, em seu amor, graça e misericórdia, Ele escolheu um grupo de pessoas. Que são quem? Todos aqueles que creem em Cristo, que creram no Evangelho. Quais as implicações dessa história para os cristãos? Bom, aí você diz, eu creio em Cristo. Eu creio que Jesus morreu por mim naquela cruz. E que Ele pagou todos os meus pecados. Aí então nós vamos ver o que o texto diz daqueles que realmente creem. Como que nós vivemos se nós cremos? Porque lembra, Ele nos elegeu, Ele nos predestinou, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Eu creio em Jesus, mas eu continuo vivendo do jeito que eu sempre quis. Não vem me chamar a falar de negócio de isso aqui é pecado, isso aqui não, eu faço o que eu quiser, mas eu creio em Jesus. Não, você não crê coisa nenhuma, você é um mentiroso. Você não está entre os eleitos. Você está usando do Evangelho, falsificando e distorcendo o Evangelho para viver na prática do pecado. Porque aquele que creu no Evangelho para ser santo e irrepreensível perante quem? Perante homens? Não, perante Deus. Santo, todos nós sabemos, é separado do pecado e para Deus. Tudo que a palavra diz que eu devo fazer ou não devo fazer, se eu desobedeço, eu estou em pecado, eu estou cometendo pecado. Deus me chamou para viver uma vida santa. E aí, como é que eu posso saber? Bom, primeiro, se você realmente creu no Evangelho, você vai desejar, você vai buscar e você vai ter uma vida santa e irrepreensível. Sim, o Paulo está falando de uma realidade de novos céus e nova terra? Sim, nós podemos tirar isso do texto. Mas aqui é muito claro que ele está falando daqueles que creram no Evangelho e que isso aqui é possível agora. E alguém que realmente creu no Evangelho deseja e busca isso em Cristo. Isso significa perfeição? É claro que não. Os que creram no Evangelho não serão perfeitos neste mundo. O santo que ele está falando aqui não é um santo que nunca mais comete pecado, mas é um santo aquele que não vive na prática do pecado. Que quando ele é confrontado com o que a palavra de Deus diz, isso aí você não deveria fazer, Marco. Isso aí é pecado. Se eu tenho o Espírito Santo, então, Senhor, é verdade, tem misericórdia, eu pequei, me perdoe. E aí eu me lembro do Evangelho. O irrepreensível não é que então você é infalível, não. É que você não é conhecido. Aquele lá que se diz cristão é um mentiroso. Aquele que se diz cristão é um adúltero. Aquele que se diz cristão é um maledicente. Ele vive naquilo, todo mundo conhece ele como sendo assim. Então, ele não está sendo irrepreensível. Essa pessoa diz que crê, mas não vive aquilo. Então, se você creu realmente no Evangelho, se você é um eleito, e nós batemos no peito, não, eu sou um eleito, há uma mudança de vida, não produzida por você, mas pelo Cristo que você crê e que você professa. Por amor a Cristo, você, como o próprio apóstolo Paulo diz, eu esmurro o meu próprio corpo. Não fisicamente, mas eu tenho uma luta contra isso, eu não quero viver no pecado, eu não quero cometer o pecado contra o meu Senhor Jesus Cristo. Você creu em Cristo? Você crê no Evangelho? Como é que está a sua vida? Você tem um alvo de ser santo e irrepreensível perante Ele? Sim, se você genuinamente creu em Cristo, o Pai nos vê por meio de Cristo. Mas isso vai ser visto na sua vida, nas suas práticas, no seu comportamento. Porque se você realmente creu Cristo na sua vida, Ele vai mudar a sua vida. E a última pergunta.
Qual é o fim da história que tem o Evangelho como centro? Nós poderíamos pensar em várias verdades. O Noede trouxe aqui, a maravilha vai ser que nós vamos estar com Ele. Vai ter um monte de coisa boa, mas nós vamos estar com Ele. Nós vamos estar na presença do nosso Salvador e Senhor. Mas o texto diz algo também que é maravilhoso e que Deus estabeleceu antes de existir tudo. E é o que Paulo diz e que eu destaquei aqui. Tudo isso Ele nos elegeu, Ele nos abençoou nas regiões celestiais, Ele nos predestinou para nós sermos filhos dEle. Para a adoção de filhos. Na eternidade, o Deus Pai tinha um filho. Agora, todos aqueles que creem em Cristo passam a ser, como Cristo, filhos de Deus. Deus queria aumentar a sua família. Ele queria ter mais filhos. E Ele estabeleceu esse projeto antes de existir tudo. Por meio do seu primogênito, Deus quis ter mais filhos. Ele, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, em amor, e nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Ele nos adotou, todos aqueles que creem no Evangelho, nós somos filhos de Deus. Por isso, quando você ouvir, todo mundo é filho de Deus, isso é uma grande bobagem. Só são filhos de Deus aqueles que genuinamente creram no Evangelho. Isso é motivo de grande alegria para aqueles que creem. João, o apóstolo João, assim como Paulo, Pedro, Maria, como todos que foram salvos pelo Evangelho, ele ainda esperava algo. E é o nosso último texto. 1 João, capítulo 3, versos 1 e 2. Aqui ele traz uma implicação do que é essa adoção de filhos. E lembra, João viu Jesus, tanto quando ele veio num corpo falível, que sofreu, que morreu, como ele viu na transfiguração, como ele viu da pós-ressurreição. E ele está falando assim, para todos aqueles que creem, agora que são filhos, e ele traz essa esperança para nós. Olha lá o que ele diz, 1 João 3, 1 e 2, ele diz, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Ele nos predestinou para adoção. E de fato, somos filhos de Deus. Se eu e você escrevemos, nós já somos filhos de Deus. Eu tenho meus filhos. Tenho 3 filhos. Existe alguma possibilidade, é outra mentira que muitos dizem, existe alguma possibilidade de um filho deixar de ser filho? Ele pode ir embora, sumir, nunca mais ver, ele vai deixar de ser filho? Nunca. Quem é filho nunca vai deixar de ser filho. Se de fato somos filhos de Deus, por essa razão, o mundo, as pessoas não nos conhecem, porque não conhecem a Cristo. Ah lá, um bando de ignorantes religiosos. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Cristo. Não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Cristo se manifestar, quando Ele voltar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Tudo isso por causa do quê? Do Evangelho. Do Evangelho.
Você já ouviu a pergunta: o que Deus fazia antes de criar o universo? E aí tem uma resposta que eu gosto de dar, aliás não é minha, do pastor Erwin Lutzer. Ele estava preparando o inferno para pessoas que fazem perguntas como essa. Mas isso não é verdade. Mas o que Deus fazia antes de criar o universo? O que nós sabemos? Nada. Nada. O único fato que nós sabemos que Deus fazia antes de criar tudo é que Ele estava orquestrando o Evangelho. É o único fato. Pode examinar em toda a Escritura. O único fato que nós sabemos que Deus fazia antes, e que a Bíblia diz, Ele preparava o Evangelho. Será que o Evangelho é o centro da história ou não? O Deus Trino orquestrava o Evangelho. O Evangelho, quando é que o Evangelho é anunciado pela primeira vez? Gênesis 3,15. Quando o homem peca, Deus já anuncia o Evangelho para o homem. Só que o Evangelho já estava pronto, elaborado, antes de queda, antes de criação, antes de tudo. Desde então, desde a queda, ele foi proclamado por milênios. O Antigo Testamento tem um anúncio a fazer: o Evangelho. E quando você vê as pessoas evangélicos dizendo: como era salvo no Antigo Testamento? Pela lei. Nunca foi isso. Nunca. Mas tem evangélicos que não sabem o que é Evangelho e dizem isso. Faça uma pesquisa com os evangélicos que você conhece. Pergunte para ele: como as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Desde a queda, o Evangelho foi proclamado por milênios, para ser concretizado há 2000 anos na cruz em Cristo. Só que ele foi ordenado antes de existir tudo. Cristo não veio corrigir um problema. Ele antecede a criação e a queda. Por isso que é o centro da história. O Evangelho é o centro da história. E qual a implicação? Se o Evangelho, para mim e para você que cremos, se o Evangelho é o centro da história desse universo, onde o Evangelho está na minha e na sua vida? Onde ele deveria estar? Tudo que nós fazemos deveria ter como base o Evangelho. É possível? Sim. Fazer tudo para a glória de Deus é fazer tudo com base no Evangelho. Você pode ser um profissional, seja qual for, você não precisa ser pastor, mas você pode fazer tudo com base no Evangelho. Se o Evangelho é o centro da história, por que ele não está sendo na minha e na sua vida, que professamos crer no Evangelho? Mas onde ele pode ser? O Evangelho pode ser manifesto no meu casamento com a minha esposa. O Evangelho pode ser manifesto com os meus filhos. O Evangelho pode ser manifesto quando eu prego para o meu pai e oro a Deus que o Espírito Santo revele Cristo para a vida dele. O Evangelho pode ser visto quando você está andando num trânsito e aí você pega um Uber, e aí você dá um livreto do Evangelho para aquela pessoa, para que ela possa crer. Você nunca mais vai ver aquela pessoa, você nem sabe quem ela é. O Evangelho pode ser visto quando você testemunha de Cristo jogando futebol. O Evangelho pode ser visto em todas as áreas da nossa vida. Foi para isso que Cristo veio, para nos salvar. Para que o Evangelho seja o centro da nossa vida. Não uma religião, mas Cristo. Que o Senhor faça isso na minha e na sua vida, para a glória dEle.